Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa O Homem Universal. Hoje nós vamos tentar estabelecer a relação que existe entre o conhecimento, o processo do conhecimento, da aprendizagem, portanto, os métodos educacionais, as técnicas de educação e o autoconhecimento, a psique do indivíduo. Existe uma relação entre desempenho intelectual e emocional? Existe alguma relação entre desempenho profissional e formação acadêmica? Enfim, todas essas questões que se colocam diariamente e dia a dia, mais pessoas percebem que um cartucho nem sempre garante um sucesso profissional, muito pelo contrário. Muitas vezes os primeiros alunos das faculdades são os piores profissionais, isso são dados de pesquisa. Então, tudo isso nós vamos desenvolver essa noite no nosso programa, que é realizado pela Sociedade de Psicanálise Integral, fundada em 1970 pelo psicanalista Norberto Kepp. Boa noite, Dr. Kepp. Boa noite. Bom, Cláudia, você sabe um dos motivos principais, por exemplo, de que o ensino nas escolas permaneceu inteiramente intelectualizado? Bom, Dr. Kepp, existem as filosofias da educação e grande parte delas são baseadas nos conceitos aristotélicos, né, já da antiga Grécia, e a crença de que a inteligência ou a razão é que trariam o conhecimento para a pessoa. Inclusive, quando Sócrates, né? Quando eu falo Sócrates, eu falo daquele pensador na antiga Grécia. Sim, não o jogador de futebol. Se bem que o jogador de futebol foi grande, né? Jogador. Então, ele falou algo que eu não sei se foi isso mesmo que ele falou ou se entenderam mal. Então, quando se estuda Sócrates, qualquer livro aí, qualquer escola, qualquer universidade, fala o seguinte, que a ideia dele, isso alunos repetem, um monte de pessoas repetem esses dados de Sócrates, né, que acham que foi dele, que ele falou o seguinte, que a virtude vem do conhecimento. Sim. A base, portanto, é o conhecimento. E quando a pessoa conhece, ela pratica o bem. Se ela não pratica algo bom, é porque ela não conhece. Bom, isso, inclusive, nós vimos na PUC, né, no curso de Metafísica, quando eu dava aula lá, eu dava esse conceito também. Então, a questão principal aí é a seguinte, que depois, pelo trabalho nosso, nós descobrimos que não é bem que o conhecimento faz a virtude. É o contrário, que o indivíduo, para conhecer, ele tem que ser virtuoso. Então, o conhecimento, quer dizer, é depois da virtude. Então, o sentimento, o amor, a ética, todos os elementos da estética, inclusive, são os fundamentais. Primeiro vem a parte da ética, a parte do amor, né? A parte do sentimento bom, a parte praticamente que leva o ser humano a praticar o bem, quer dizer, o bem. Então, depois do bem, se o indivíduo está bem engajado nos elementos estéticos, ou então nos elementos éticos, porque ético e estético é mais ou menos a mesma raiz. Eu não me lembro agora no grego. Grego, ética é etikos, né? E estética, eu não me lembro bem a palavra, mas tem mais ou menos o mesmo significado. Então, para que o indivíduo conheça, não só o bem, assim, para ele ter uma visão maior, uma consciência maior, ou então ter conhecimentos maiores, mas para o indivíduo se entrosar na sociedade de um modo correto, para ele ver
como é a realidade, ele tem que ter muita ética e estética. Então, eu queria fazer uma comparação, né, entre o que era a pedagogia e o que é, por exemplo, a psicologia profunda. E o processo educacional é diferente, né, do processo terapêutico. Então, vendo aí as nossas escolas, a gente colocou lá escola terapêutica. Então, o indivíduo entra lá, aprender inglês, aprender alemão, aprender sueco, aprender finlandês, aprender francês, italiano. Então, ele entra lá para aprender uma língua e melhora a vida dele. Às vezes, ele é doente, né? É um indivíduo com enxaqueca, dor de cabeça, com isso, com aquilo, ele sara. Por que ele sara? Porque ele entrou no caminho da ética. Porque meu trabalho, eu dividi em 3 partes, né? Primeiro, a base é a revelação. A revelação que deu, inclusive, a teologia, que as igrejas usam. O judaísmo usa uma teologia, usa também o cristianismo, é claro, né? E também o judaísmo. Aliás, é interessante, né? Porque a questão da ética vem do judaísmo, que forneceu depois o cristianismo e depois o islamismo, que é uma mistura dos dois. Então, quem trouxe a religião para o mundo, isso é interessante, foi o povo judaico. Então, eu queria mostrar essa diferença entre o nosso trabalho e os trabalhos da pedagogia. A pedagogia, eu fiz aqui um esquema que esclarece mais ou menos bem o que é a pedagogia e o que é a psicologia profunda. Veja aqui, processo educacional, essa é a pedagogia. Qual é a finalidade da educação? Qual a finalidade da escola, de uma universidade? É fornecer para o ser humano conhecimento. Agora, sabe o que acontece, Cláudia? O indivíduo entra numa universidade, qualquer escola. Então, ele tem que conhecer através da decoração. Falam decoreba, né? Por quê? Para tirar o diploma. Então, nem sempre o que ele estuda, ele sabe. Há uma diferença, né? Entre o que o indivíduo sabe e aquilo que ele decora. Então, voltando aqui, ó, o processo educacional, a gente pode ver o seguinte, que na educação se procura dar conhecimento à pessoa. Então, em todos os tempos, os pais ensinam para os filhos como se portar bem, se comportar bem, como agir desse ou daquele modo através de dados, assim, do conhecimento. Então, voltando aqui no esquema, a finalidade é o conhecimento. Agora, o conhecimento é dado pela orientação intelectual. Esse é o aprendizado. A pessoa entra na escola e segue, então, aquele padrão ali, socratiano, né? Conhecer, 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 para ele ter educação. Então, essa é a ideia da escola, a ideia da universidade. Então, aquele conhecimento muito grande, ele vai ter um comportamento bom. E, pelo contrário, como é que explica agora, né, Cláudia? Que, às vezes, a pessoa sem nenhum estudo tem um comportamento melhor do que a pessoa formada numa universidade. Então, os acadêmicos, que são tão cheios de empáfia, né, no que eles conhecem, então eles pensam que aqueles dados de conhecimento que eles têm são os maiores dados, assim, dos conhecimentos que tem a humanidade. Então, vamos dizer, eles estariam assim na crista da onda, né? Como os senhores, os sábios do universo. E não é nada disso. Desculpe os acadêmicos, aliás, nós também somos, né, acadêmicos, ou éramos. Mas, por exemplo, vendo Hegel. Hegel foi um grande pensador alemão, né? Ele praticamente deu para a Alemanha princípios assim fantásticos que desenvolveram a Alemanha aquele ponto que tinha até a época da Segunda Guerra Mundial aí. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi rejeitado pelos acadêmicos.
E depois que viram que ele tinha razão, aí puseram. É como Aconteceu nas isso com igrejas, Freud. né? O próprio Freud. Nas igrejas, então aparece um santo lá, um São Francisco lá de Assis. Então foi lá visitar o Papa falou, mas tira esse maltrapilho daqui, Isso. nós não queremos. Agora esse maltrapilho está em todos os altares. Então a mesma coisa acontece na vida acadêmica. O Freud, por exemplo, ele não foi aceito. Você vai na universidade lá de Viena, tem estátua de todo mundo lá, de todo fisiologista, de todos os médicos e professores, historiadores, etc. Cadê o do Freud? Num cantinho lá puseram agora, há pouco tempo atrás, uns anos atrás, a estátua dele, porque os turistas iam lá e falaram, mas como? Não tem estátua dele? Então, de vergonha, puseram. E agora? Freud é estudado aí como um grande sábio em todas as universidades. Não é interessante isso? Geralmente isso então, acontece. Deixa eu acabar de falar. O que acontece conosco, pode ser que um dia todas as universidades vão estudar o nosso trabalho, depois que eles entenderem. Porque para entender um trabalho, veja bem, a pessoa, para entender aquilo que lê num livro, que não fala o que é tradicional, ela tem que sair do tradicional e entender mais aquilo. Enquanto ela não entende aquilo, quer dizer, não sente, não vive aquela questão, ela não vai entender o livro. Então, terminando aqui a apresentação da diferença entre pedagogia e terapia, então, o processo educacional é para levar o indivíduo a uma conduta social, assim, né? Conduta aceitável, boa. Então, a educação dá eu chamo conduta superficial. Agora, o processo terapêutico, o que é? A finalidade é a sanidade psíquica. Então, Freud, principalmente ele, né? Ele verificou que essa parte mais importante na pessoa não estava à vista, não era assim superficial. Então, ele foi lá no profundo da pessoa, no fator anterior ao conhecimento. Ele deu o nome de inconsciente e eu dou o nome de afetividade. Então, voltando aqui, a orientação seria qual, então, para o freudismo, para o processo terapêutico? A conscientização, com o conhecimento e o sentimento, principalmente. E a base? A base seria a conduta inconscientizada. Então, psicoterapia vai no que a educação não foi. Então, a gente pode dizer, Cláudia, que educação é um processo mais de máscara social. Como ele é feito? Agora, a sua ideia, pelo que eu estou entendendo, doutor Kepler, que precisa haver uma unificação do pensamento, da ética, né? Do sentimento e da ação. Então, o processo verdadeiramente educativo deveria ser aquele que englobasse esse autoconhecimento, esses aspectos éticos, que seria, então, uma educação terapêutica. Então, só no dia que as universidades aceitarem o processo nosso terapêutico, é que vão aceitar nosso trabalho. Vamos ver se não vai demorar 50 anos aí, né, Cláudia? Mas tem muitos professores de faculdade, de universidade já aplicando o seu trabalho. Muito bem. Tá bom. Então, até dentro de poucos instantes para darmos continuidade ao assunto de hoje. Até já. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English?
por falar em educação. Então, nós vamos tentar enfocar muitas das causas da destruição que existe nas escolas, nas universidades e em todo o sistema de educação dos países. E quais seriam as possíveis soluções ou melhorias dessa dificuldade? Porque um povo conscientizado não quer dizer necessariamente um povo que vai às escolas. Isso precisa ser unificado. A conscientização, ela só é válida, ela só funciona se a pessoa tem informações intelectuais combinadas, aliadas, integradas ao autoconhecimento, a questão ética, como o Dr. Kepp mencionou há pouco. Então, e que isso se reflita na prática, ações práticas. Por exemplo, não há nenhuma vantagem em uma pessoa cursar uma universidade onde ele vai aprender todos os meios de aperfeiçoar as armas mortíferas para o planeta, de destruição da ecologia, de destruição do próximo, da economia, aqueles cálculos matemáticos, né, das finanças que levam ao empobrecimento de 90% da população mundial. Então, se não houver uma junção do aspecto ético dentro do plano educacional, do conhecimento do ser humano, o que se chama de conhecimento, na verdade, é uma intelectualização neurótica. Nós sabemos que o indivíduo doente mental, paranoico, por exemplo, esquizofrênico paranoico, ele pode fazer discursos brilhantes, ele pode construir esquemas teóricos, até dentro de uma paralógica formidável, receber láureas, né, nas universidades. Mas, na verdade, não tem nenhuma ligação com a realidade do ser humano, do mundo, de nada. Então, esse assunto, Dr. Kepp, é fascinante. E depois, Cláudia, não é só essa questão, é que o próprio conhecimento, se não for feito assim de um modo global, eu posso mostrar outro esquema aqui, não é conhecimento. O conhecimento só pode ser feito se chegar à essência da pessoa, ao fundo dela, que é a psicologia profunda. Em alemão chama, né, Tiefen, que é ser profundidade, e Psicologia. Quer dizer, a psicologia lá do fundo da personalidade. E também isso, sabe, Cláudia, me dá uma ideia seguinte, que geralmente famílias incríveis, pais incríveis, amorosos, pais que gostam imensamente dos filhos, famílias assim de religiosos, famílias honestas, têm filhos que são verdadeiros diabinhos, né? Isso é comum. É muito comum. Por exemplo, pastores têm filhos que dão um trabalho colossal, né? Ou professores dedicados têm filhos terríveis, né? Então, olha, eu quero mostrar, para esclarecer melhor, pedagogia e psicologia profunda, porque a pedagogia tem que chegar nisso que nós estamos mostrando agora. Veja aqui esse novo quadro. Aí, na educação, o universo é parcial, que a pessoa entra. A pessoa, por exemplo, pode conhecer até muito bem, decorar questões da educação, pode decorar questões de história, geografia, matemática, engenharia. Engenharia, por exemplo, né? O engenheiro vai fazer um prédio, vai fazer uma construção qualquer. Então, ele vem com cálculos incríveis, maravilhosos. Agora, quem faz mesmo é o feitor lá, às vezes um indivíduo que nunca viu matemática na vida, fala, mistura o cimento assim, põe água, põe isso, põe aquilo, agora chega. E o engenheiro, né, ele não saberia fazer aquilo. Então, quem faz no final prédios, quem faz pontes, tudo isso, são esses práticos, né, feitores aí, esses capatazes que, pela intuição, eles fazem tudo isso. Então, veja aqui novamente o esquema. Educação leva o indivíduo a um universo assim parcial, portanto, é o mundo das aparências, é o mundo sensorial. Então, fala, nossa, aquele fulano tem tantos diplomas, que coisa incrível, né? Então, voltando aqui aí, a questão
da educação, né? Então, vê as aparências, algo sensorial, só na superfície. Depois, visa uma conduta externa da pessoa, a máscara. Como a pessoa vai se comportar na sociedade, né? Como ela deve falar isso, falar aquilo. Até, por exemplo, esses discursos, né, que muitos fazem, até são escritos por outras pessoas que têm facilidade em falar, mas que não sentem, quer dizer, não têm o fundamento assim, mais aprofundado da psique. E depois aqui, olha, em terceiro lugar, então vem a conduta externa, né? E esse é o processo pedagógico que leva o indivíduo a algo só do exterior social. Agora, nosso trabalho é o universo total, é o global, né? É universal. Então, é o mundo da realidade, é o psicológico, não o mundo sensorial, é o psíquico. Então, que leva o indivíduo a uma conduta autêntica. No exterior, ele tem uma conduta autêntica. Se ele tem que dizer não, ele fala. Você nota, Cláudio, que uma pessoa bem analisada, ela geralmente é diferente das outras pessoas. Ela é capaz de dizer não para os outros, ou então sim. Ela é capaz de refutar na cara do outro o que o outro faz de errado. Não tem medo de falar a verdade. Ela coloca a verdade acima. E a pessoa mascarada, a pessoa pedagogizada, inventei mais um neologismo. A pessoa assim, ela geralmente quer agradar o outro, mesmo falando mentira. Então, finalmente, aí vendo aqui o esquema novamente, o processo psicanalítico profundo, né? Esse que nós usamos, a metafísica, é o processo que finalmente um dia tem que prevalecer. Porque a educação não pode continuar como é, superficial, porque fracassou. E no Rio, né, o pessoal não consegue nem sair à noite na rua mais. São Paulo, essa questão terrível. Quer dizer, não adianta falar, meu benzinho, não faz isso, filhinho, você tem que ser bonzinho. Não é. Tem que mostrar que ele é malzinho, que ele já é bandidinho, que ele é malandro. Tem que mostrar para o indivíduo como ele é, para ele não ser aquilo que ele gostaria de ser, um bandido, e esconde para os outros. Então vamos ver as perguntas, né? Como os professores responderam da Milênio. Por que a Milênio se chama Escola Terapêutica? Olá, amigos do programa O Homem Universal. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a aplicação da psicoterapia, dos conceitos da psicanálise integral no campo educacional. Por exemplo, na Escola de Línguas Millennium, os professores utilizam o método psicolinguístico trilógico, aplicando os conceitos da psicanálise integral no ensino de línguas. Então, nós vamos entrevistar hoje professores aqui da Escola Millennium. E a nossa primeira pergunta é: por que a Escola Millennium tem o nome de Escola Terapia? Então, porque a Escola de Línguas Millennium, ela usa uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, criador da psicanálise integral, onde o aluno ele aprende, vamos dizer, o idioma através de textos, de conceitos da psicanálise integral. E através dos textos, os alunos conseguem praticamente conscientizar, se interiorizar de, vamos dizer, dificuldades que eles têm na vida cotidiana. E muitas vezes essas dificuldades estão à base, vamos dizer, também de bloqueios que às vezes os alunos podem ter no aprendizado do idioma. Então, a conscientização, por exemplo, de algumas dificuldades através dos textos ajuda também a pessoa no aprendizado de idioma. Sim, chama escola terapêutica porque no mesmo tempo que o aluno aprende uma outra língua, ele começa a entender, ele começa a se expressar numa outra língua, ele faz terapia, quer dizer, ele vai se conhecendo melhor. E a parte terapêutica é baseada em conceitos trilógicos. Quer dizer, o que o ser humano pensa,
o que ele sente, o que ele age, é muito importante ele ter consciência disso para haver um equilíbrio nele, e isso tem um resultado fantástico na vida dele e também na aprendizagem da língua. No método psicolinguístico trilógico, nós trabalhamos muitos bloqueios das pessoas. Então as pessoas vão chegar a saber por que eles têm bloqueios de aprender coisas. Isso ajudaria eles fora de sala de aula também, na vida profissional, nas relações que eles têm fora de sala de aula. E vai, obviamente, aprender mais rápido. Na Escola Millennium, o ensino é baseado nas descobertas de psicanálise integral e todos os professores também têm treinamento terapêutico. Então, além de aprender o idioma de uma forma muito mais rápida, fácil e interessante, os alunos também adquirem maior autoconhecimento, maior autoconfiança e melhoram os relacionamentos, inclusive os relacionamentos profissionais. Nós tratamos muito esse aspecto da consciência, da visão dos erros, que não tem problema errar, e que eles sentem que pela primeira vez eles podem aprender sem uma pressão em cima deles de falar tudo perfeito. Os professores são treinados em psicanálise justamente para auxiliar o aluno a entrar mais em contato com o universo do conhecimento interior que cada um tem dentro de si. Então, para poder a pessoa entrar em contato com o que Norberto Keppe, que foi o criador desse método, chamou de universais, o indivíduo precisa passar pela visão dos problemas também. Os textos trabalham justamente com essa parte da psicopatologia. Então, o aluno passando por esse estudo e analisando e conscientizando, ele pode penetrar e ter contato com essa parte interior que ele tem, que é fantástica. E com isso ele tem o aprendizado assim no geral. Ele entra na língua e ele aprende de verdade. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Keppe com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Outra coisa também, Dr. Keppe, que eu acho muito importante nesse processo de educação que nós estamos comentando hoje, é lembrar que a censura que a pessoa faz, esse pavor que ela tem em conscientizar os erros dela, por exemplo, um exame de faculdade, né? A pessoa fica completamente imobilizada, em pânico, quando ela é submetida a uma prova oral, ou mesmo uma prova escrita. Isso não tem nada a ver com conhecimentos, isso é um processo puramente emocional. Bloqueios em sala de aula, antipatia com professores, resistências,
resistência em estudar, que a pessoa começa a estudar, dá um sono. Então, são todos processos altamente psicológicos e não intelectuais. E são justamente esses processos, a maioria deles inconscientes, vindos daquilo que o Dr. Kepp chama de inversão. O ser humano não quer conhecer, ele não quer se desenvolver, ele não quer ter contato com a realidade, isso inconscientemente. Então, para estudar qualquer coisa, é uma verdadeira luta para qualquer pessoa. É um sacrifício, porque ela tem que se opor à própria inversão dela. Então, esses mecanismos de inveja, de censura, de intransigência, de bloqueios emocionais, estão na base do processo de aprendizagem. Se uma criança não é conscientizada da sua problemática, ela vai carregar uma bagagem até inconsciente, de problemas que vão dificultar o seu aprendizado o resto da vida, sem nenhuma necessidade, já que nós temos conhecimentos que podem favorecer a educação. Cláudia, eu acho até que se o ser humano, quando é educado, se ele não for um processo de terapia, então ele não consegue mudar a conduta, porque quando se fala em educação, pedagogia, né, seja até mesmo na família, não só nas escolas, é um processo através do qual o indivíduo, não ele vai aprender só, mas ele vai conseguir melhorar na conduta, vai ter uma conduta assim razoável. Então, se ele não sente, você pode falar o que quiser para ele, que ele não conhece. Sem o sentimento não há conhecimento, há uma decoração, ele decora o texto. Agora, eu mandei pôr o Ivair aí na tela, né? No começo da segunda, terceira e quarta sessões aí do nosso programa, para escrever 3 princípios fundamentais para que os senhores sejam felizes. Se vocês que nos ouvem, se vocês quiserem ser felizes, tranquilos, então põe em prática esses 3 conceitos, que, aliás, os senhores talvez não gostem muito. Primeiro, é fazer antes a vontade do outro do que a própria. Quer dizer, renunciar à própria vontade. Não fazer a própria vontade. Ver a vontade dos outros. É fácil, né? Muito. Segundo, escolher ter menos do que ter mais. Por exemplo, o indivíduo vai tomar uma refeição, em vez dele querer 4, 5 misturas na comida, etc., uma só, 2, quer dizer, ser assim, parco, né? Parcimonioso. Não comer tanto. É sempre escolher ter menos. Por exemplo, estava falando com o Ivair, falei, Ivair, o senhor está ficando muito rico. Ele falou, mas eu quero ser mais rico ainda. Falei, não, Ivair, escolha ser mais pobre. Escolha ter menos do que mais, aí o senhor vai se sentir bem. Então, é um exemplo para todos, né? Não querer ter tanta coisa. Tem um carro que quer ter 2 carros, tem uma casa que quer ter 2. Tem uma namorada que quer ter 2, não pode isso. Doutor Kepp, o senhor está lançando conceitos que o pessoal vai ficar com a cuca fundida hoje. Porque... Mas não acabei ainda, deixa eu dizer o terceiro. A pessoa buscar sempre o lugar mais humilde que existe. Ser humilde. Ele não querer assim, ficar nos primeiros lugares, quer ficar lá embaixo. Ele se vê numa posição que ele não gosta. Então, desce mais. Não queira subir, desce. Acabaram-se todos os problemas, não é verdade? Então, vamos ver agora a segunda pergunta, né, Cláudia? Há mesmo até cura de moléstias. Veja bem, hein? São professores na escola que dão conceitos para aprender inglês, essas línguas, e a pessoa faz uma verdadeira terapia. Isso se torna um processo até barato demais, né? É um processo terapêutico. Uma escola terapia. Estuda o mês todo e paga uma mixaria, uma ninharia para ficação da cuca, é uma coisa incrível. 2 vezes por semana a terapia. Em continuidade às nossas entrevistas, vamos agora perguntar: há mesmo até a cura de moléstias na escola Millennium?
realmente existe casos onde o aluno, assim, de curas até imediatas, né? Às vezes o aluno entra em sala de aula, depois a gente estudar um texto, por exemplo, de metafísica, onde ele vai aprendendo o porquê das coisas, situações de como o indivíduo pode desenvolver o ser, a inteligência, conceitos de filosofia. O aluno acaba tendo uma tranquilidade tão grande estudando esses textos que ele acaba se acalmando. Muitas doenças que as pessoas têm são devido à tensão, à questão cotidiana de, vamos dizer assim, das neuroses que nós vivemos. Então a pessoa tendo alguma ideia, algum conceito, que ela perceba essa problemática e que ela possa também ter um alívio disso, ela se tranquilizando, muitas das doenças são curadas. Muitos alunos contam que depois que eles leram os textos, estudaram na sala de aula os textos, eles até sararam de dores, por exemplo, que eles tinham no corpo, etc. Até muitos alunos falam que eles pararam de tomar remédios. Interessante também esta coisa. Mas também muitos alunos falam do benefício que eles tiveram, por exemplo, no trabalho. Um aluno, por exemplo, que trabalha num banco me contou como ele percebeu através dos textos como o estado emocional dele podia influenciar o ambiente de trabalho. No sentido que ele percebeu que se ele ficasse calmo, também os colegas ao seu redor ficavam mais calmos. Então, os textos ajudaram muito ele também a desenvolver no relacionamento dentro do ambiente de trabalho. E esse método beneficia o aluno de muitas maneiras. E a pessoa, ela fica doente, né, porque ela não quer ter consciência. E quando ela aceita ter consciência, ela cura. Por exemplo, quando a pessoa está com raiva, está com medo, está estressada, ela precisa saber por quê. E quando ela descobre a causa, ela se acalma, porque a causa está no interior e a cura também. E na sala de aula, nós notamos que o aluno ele se acalma, se chega muito agitado, ele se acalma, se ele está muito cansado, ele se anima, porque os assuntos são sempre atuais e o aluno pode refletir e pensar sobre coisas que acontecem na vida dele agora. E isso faz com que ele se sente muito bem. Eles comentam muitas vezes na aula como é gostoso, como é bom estudar aqui. Sim, tem vários casos na nossa escola, com alunos que entram na sala de aula com dor de cabeça, dor de estômago, e eles saem daí falando para mim, professor, nossa, eu não tenho mais dor de cabeça. Isso é muito comum, mas também é uma coisa normal, porque eles conscientizam muita coisa durante a aula. Nós lemos textos sobre psicanálise, então eles tendo mais consciência, eles saram da dor de cabeça. Eu tenho um aluno que me contou outro dia que ele, antes de começar na Millennium, ele vivia com gripes. Toda semana ele tinha gripe. E agora ele percebeu que não tem mais. E um outro aluno, ele me contou que ele tinha ataques de asma. E também parou, agora com o curso na Escola Millennium. E um outro dia ele me contou uma coisa interessante, que ele destruía, ele me contou todos os relacionamentos dele por causa de um ciúmes doentio. E agora, com esse curso, ele nota que pela primeira vez na vida ele está conseguindo ter um relacionamento mais calmo, mais equilibrado. E, inclusive, ele notou que ele era uma pessoa muito nervosa e muito ansiosa por dentro e que isso também melhorou muito. Tenho uma aluna, aos sábados de manhã, que ela é muito nervosa, ela tinha muitos problemas, muito agitada e ela se acalmou muito depois que ela veio estudar aqui e ela, assim, prestava muita atenção nos estudos dos textos. Então, o que aconteceu? Ela foi ao médico e o médico pediu exames e ele ficou muito surpreso ao ver que ela tinha 3 úlceras no estômago já curadas. Então, ele perguntou, mas o que você fez nesses 3 últimos meses? Você fez algum tratamento? Ela disse, olha, minha vida normal. A única coisa diferente que eu fiz foi o curso de francês. Então, o médico não entendeu, né? Mas aqui a gente vê que esses casos acontecem até com bastante frequência. Esse contato
interior que a pessoa tem, com esse mundo interno que ela tem, ela pode obter curas incríveis. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, Dr. Keppe, pelas entrevistas que foram feitas com os professores da Escola Terapia Millennium, Escola Terapêutica, a gente verifica que num processo de educação terapêutico, unindo a pedagogia à psicologia profunda, os alunos não só aprendem uma nova língua, têm conhecimentos intelectuais, mas também conseguem se desenvolver na área profissional, na competência emocional e até se curar de doenças psicossomáticas. Então eu penso o seguinte, se os pais tivessem essas noções e ensinassem os filhos, conscientizassem os filhos desde criança, porque o senhor sabe, né, melhor do que ninguém, que não adianta você dizer para o filho, não faça assim, não faça assado. Às vezes fala ao contrário. Ele vai fazer o contrário. Isso, assim ele não faz. Então, conscientizar a criança, por exemplo, da inveja dela, da inversão dela. Então, no processo familiar de educação dos filhos, quantas doenças não seriam evitadas? Meu Deus, acho que a medicina, os médicos, as farmacêuticas devem ter horror desse trabalho. Deve ter horror. Então, Cláudia, o que então você tem a dizer para ele? Olha, pais de família, olha, mães de família, encaminhe os filhos para, pelo menos, né? Pelo menos para milênio. Para aprender esses dados, para ver a mudança. Mesmo que eles não aprendam muito bem a língua, às vezes, então vão melhorar da cuca. Vão aprender muito. Ou melhor, né? Às vezes a gente, quando vem um cliente, nota que são os pais que têm mais problemas assim. Então seria melhor os pais irem fazer o curso da Millennium. Mesmo que fizesse, vamos dizer, uns 6 meses, não precisa ser 6 anos, 6 meses, 1 ano, iriam mudar inteiramente a própria psique. Agora, eu quero perguntar para o Richard. O Richard, ele está levando o trabalho para o Canadá. Então, ele é muito interessado nisso. Então, ele é professor aí da Millennium. Imagina, um professorzão que temos lá. Queria perguntar para ele, então, o que ele acha dessa questão de terapia no ensino? Very interesting question, Dr. Keppe. I have noticed something melhor traduzindo aí. Sim. Vai? Muito interessante questão. So, very interesting question, Dr. Keppe. É uma questão muito interessante, Dr. Keppe. And I've noticed something about this approach of teaching. Eu notei algo nessa abordagem de ensino. Oftentimes, students, and one example I have in particular, a young student who has great difficulty in speaking.
Eu vejo muitas vezes, eu tenho em particular exemplo de uma aluna que ela tem dificuldade em falar. And it's not because she doesn't have knowledge of English. She understands it very well. E não é porque ela não tenha nenhum conhecimento de inglês, ela entende muito bem. But I'll ask her the simplest question. I'll say like, what did you do on the weekend? Eu posso perguntar a questão mais simples, por exemplo, o que você fez nesse final de semana? And she'll look at me for like 20 minutes without saying anything, just thinking. E ela fica me olhando por, vamos dizer, 20 minutos só pensando, sem falar nada. Not because she doesn't know the answer, but because she's terrified to speak and see maybe some mistakes that she might make. Não porque ela não saiba falar, mas ela fica uma coisa terrível para ela falar e dizer o que ela tá e fazer algum erro. So this becomes not a knowledge problem, but a psychological condition. Então isso não é mais um problema de conhecimento, mas uma questão psicológica. And if we're going to help her as teachers, we have to help her get to the reason why she's terrified to speak. E se nós professores formos tentar ajudá-la, nós vamos ter que ver qual é a razão pela qual ela não consegue falar. And when I worked with radio students teaching them, I never had the tools years ago to be able to do this. E quando eu trabalhava com alunos de rádio, por exemplo, eu nunca tive as ferramentas para poder trabalhar com isso. But here there's a technique, a style, a way of teaching that helps us reach those really deep things that stop people from learning. Mas aqui nós temos todas as ferramentas para poder trabalhar e ajudar as pessoas a ir a fundo no o que está bloqueando ela. So this is a very profound way to help people learn a language and learn about themselves, learn about life. Então essa é uma maneira muito profunda de ajudar as pessoas a aprender uma língua e a aprender sobre a vida, aprender sobre outros aspectos. Sobre elas mesmas. Então, muito bem. Agora, viu, Cláudia, é muito importante e fundamental notar essa questão da inversão que o mundo estava. Até nós estávamos brincando aqui com as pessoas presentes para ver a relação entre o tipo da pessoa e o animal que a pessoa mais se parece. Uhum. Então, um indivíduo aqui se parecia com um cavalo, outro se parecia com a hiena, outro se pareceu com o orangotango, outro se pareceu com o rinoceronte, né? Com o hipopótamo. Então, notem que, de tal maneira, o ser humano saiu daquele alto estado de perfeição que ele agora é mais semelhante aos animais do que aos anjos, né? Então, mas nós podemos voltar ao estado angelical, se vocês quiserem, que depois das entrevistas que vamos ouvir agora, eu vou dar uma explicação como é que faz isso. Encerrando nossas entrevistas, vamos agora saber dos professores como é que eles trabalham. Para dar um exemplo prático de como a gente trabalha, por exemplo, a gente pode levantar uma questão assim, o fenômeno da projeção, que muitos problemas e dificuldades que a pessoa tem é devido a ela achar que o problema vem sempre do exterior, né? De algum fenômeno externo. Então, às vezes, a gente estudando esse texto, o aluno começa a interagir com a metodologia, com os conceitos, e ele começa a entender que as dificuldades não estão no exterior, estão dentro da pessoa. Então ele tem uma possibilidade de resolver questões assim difíceis da vida dele, de trabalho, da vida econômica, da vida social. Isso é uma maneira assim de fazer uma espécie de uma terapia, né? Nós trabalhamos assim com textos, são textos de psicanálise integral do Dr. Norberto Kepp e são textos de psicologia, de filosofia, até artes. Esse aspecto, por exemplo, das artes é um aspecto muito importante que nós enfatizamos. Eu, pessoalmente, sou músico e, junto com outros professores, nós formamos uma banda também dos professores, que também nós tocamos aqui, assim, na Millennium, etc. E na sala de aula também, por exemplo, a música é um elemento fundamental, por exemplo, da sala de aula, porque as artes são uma das bases fundamentais na nossa sociedade, então nós também usamos, vamos dizer, a música, etc., para ensinar o idioma. Nós trabalhamos em cima de um tema, por exemplo, inveja. E o vocabulário que é usado numa outra língua depende do nível do aluno, né?
E nós lemos textos, nós fazemos exercícios e o professor dá exemplos práticos do dia a dia em cima do tema. E os alunos também começam a dar depois, eles se identificam, eles começam a ver coisas assim de um ponto de vista mais completo, mais real. Nós estudamos, por exemplo, o que é inversão em sala de aula. Então, que a pessoa não quer fazer o que é bom para ele. Por exemplo, ele não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer coisas boas para ele. Inconscientemente, claro. E quando ele percebe isso através do nosso curso, nossos textos, ele melhora nesses aspectos. Ele começa a fazer mais essas coisas, trabalhar, estudar, então vai para frente. Porque na Escola Millennium o ensino é baseado nas descobertas de psicanálise integral e todos os professores têm um treinamento terapêutico. Então, além de aprender o idioma de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, interessante, muitos alunos dizem que é a primeira vez na vida que eles se sentem à vontade numa aula de línguas, numa aula de inglês, por exemplo, que temos muitas indicações de pessoas que vêm, porque justamente ouviram falar que na Escola Millennium você aprende de uma forma muito mais descontraída. Nós trabalhamos assim. Aqui, vocês já podem ver como que nós mostramos em sala de aula uma pessoa trabalhando esse texto aqui, por exemplo, como que esse indivíduo nega as próprias qualidades que ele tem, o afeto que ele tem, o amor, as coisas preciosas que ele tem. Então, aqui representa o Napoleão Bonaparte, ele representa esse indivíduo dizendo não para todos os aspectos bons que ele tem na vida. Então, nós lemos o texto, mostramos o quanto nós fazemos isso, o quanto nós rejeitamos esses aspectos bons, o quanto nós rejeitamos justamente o que nos faz bem. Então, agora eu vou explicar para os senhores o segredo de ter uma inteligência maior, de ter uma vida social melhor, de ter mais sucesso na vida. Como que a pessoa iria conseguir isso? Eu fiz um esquema em que os senhores podem notar qual seria esse processo. Eu fiz um esquema da humanidade. Olha aqui. Pode aproximar aqui deste primeiro quadro. Aqui está escrito a perfeição. Então, isso aqui foi o que saiu das mãos de Deus, da criação, a natureza, o universo, como foi criado, a vida espiritual. Aí. Essa é toda a perfeição. Quer dizer, o que este ser fez aqui, então ele fez uma perfeição única. Vamos ver lá embaixo o que está escrito. Até aqui, aí, tudo foi perfeito. Então, este é o elemento perfeito. Então, nós fomos criados aqui dentro. Aí. De repente, né, o homem, nós aqui, aí, resolvemos fazer a nossa própria vontade, resolvemos contrariar essa perfeição. Entrou aí a inveja, entrou aí ódio, tudo mais. Então, o ser humano, ele tomou uma outra conduta. Então, ele fez sociedades, casas, realizações, sistema de vida. Aí, a começo dos males. Tudo invertido. Fez tudo à moda dele. Ele não quis mais seguir isso aqui. Ele fez isso aqui. Qual foi a consequência aí? Quais foram as consequências? As guerras, né? Consequência tão bonita, né? Desavenças, um brigando com o outro, querendo passar a perna no outro. As doenças, né? A morte. Os horrores que ele fez, falsidade, delinquências, crimes. Então, a vida humana virou isso aqui. Depois, o que aconteceu? Como sanar, então, toda essa situação? Então, aí entra o nosso trabalho. Então, aí é o trabalho dos senhores para sanar a situação. Primeiro elemento, então, qual seria a consciência? O amor, né? Ter bastante amor pela humanidade. Conhecer, né? Ter a estética como finalidade fundamental também e ação boa. Então, esta é a terapia. Então, estes elementos que são psicoterapêuticos. A solução, né? Se usar esses elementos, qual é a solução? É a saúde, o bem-estar, o equilíbrio, a cultura, a civilização, que é uma utopia possível. Agora, mostra o quadro todo.
Então, vocês estão vendo que daqui nós teríamos que voltar para o começo. Então, o futuro da humanidade, a utopia possível, o futuro seria o começo. Então, todo bem, toda felicidade está aqui. Agora, nós fizemos todo esse desastre e um dia para ter uma vida até imortal na Terra, né? Seria voltar para cá, voltar onde nós começamos. De acordo? De acordo. Então, voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Até lá.